E aí, beleza? Agora que eu tô percebendo que a imagem tá um pouco escura, deixa eu só tentar melhorar um pouquinho. Acho que melhorou um pouco. Abre aspas aqui. Ou será preciso calar as vozes anti-vacina ou tornar a vacina compulsória? Fecha aspas. Diz Átila em artigo Autoritarismo Necessário. Em 2011, saiu o primeiro episódio do Nerdologia, né? Eu até lembro do Átila falando, eu sou Átila, biólogo, pesquisador e alguma terceira coisa. Cada vídeo ele mudava o que era essa terceira coisa. Eu assisti todos os episódios do Nerdologia, desde o primeiro até o 100º. Depois disso eu parei de assistir. A gente fica um pouco decepcionado, não é a palavra certa, mas eventualmente a gente para de seguir algumas pessoas, não porque a opinião dessas pessoas muda, mas porque a nossa percepção da pessoa muda. Infelizmente, o Átila não foi a única pessoa que eu acompanhava e até admirava quando era mais novo, mas provavelmente ele era mais importante, né? Foi ele que me deu essa vontade de pesquisar, de ir atrás das coisas, né? Que é basicamente o que eu faço agora para os vídeos. É por isso que eu tenho, sei lá, 2.000 horas para mais de conteúdo sobre vacinas, vírus, medicamentos, máscaras, lockdowns, coisas do tipo, só em 2020, né? Porque eu ia atrás, checava o que um lado estava falando, checava o que o outro lado estava falando, checava uma opinião mais neutra. Mas, voltando aqui porque ele falou, esse vídeo vai ser rápido. O canal Ideias Radicais, o Rafael Lima, Rafael alguma coisa, eu acho que é Lima, já fez um vídeo sobre isso, então eu não vou demorar muito nesse vídeo. Quando eu tava lendo aqui o título pela primeira vez, eu juro que eu li terrorismo necessário, porque isso que ele tá fazendo é um tipo de terrorismo, né? Você tá aterrorizando as pessoas que não concordam com você a fazer o que você fala que é certo, ou vai ter consequências para não fazer o que você fala que é certo. Aqui ele fala, abre aspas aqui, isso foi fundamental para que parasse de incitar mais eles por seus seguidores fanáticos. Ele está falando do presidente Trump aqui, né? E pode ser a solução para uma vacinação mais discutida no Brasil. Chegamos no mesmo impasse dos Estados Unidos, onde teve que calar o presidente em redes sociais. Sem isso, um grupo inteiro da sociedade continua acreditando em um mito, disse ele no artigo. Aqui ele fala um pouco do livro Como Funciona o Fascismo, o que é estranho, porque ele está defendendo medidas fascistas quando ele fala em vacinação compulsória. No Brasil, o Rafael Lima traz isso no vídeo dele. Em dezembro foi feita a pesquisa que 78% dos brasileiros pretendiam tomar a vacina. 78% é um número grande, é um número bem grande. Na Alemanha esse número é de 65%, na Itália de 62%, no Japão de 60% e na França de 40%. Esses países que são considerados países que têm um conhecimento maior, né, países mais inteligentes do que o Brasil, países de primeiro mundo, então a gente vê justamente que o fato do Brasil ser um país com pouco conhecimento torna
Claro que a vacinação obrigatória é um caminho errado, né? A partir do momento que a Alemanha está em 65 e o Brasil em 78, a esquerda vai falar que... pessoas tipo Átila vão falar que o Brasil tá certo e a Alemanha tá errada, e pessoas que pensam por si só vão perceber que vacinação compulsória não é o certo. Se a pessoa quer se vacinar, ela vai e se vacina. Se ela não quer, ela não se vacina e continua tomando os cuidados básicos. Eu já falei várias vezes, eu não pretendo me vacinar. Eu tenho 26 anos, sou ativo fisicamente, saio para fazer caminhadas e corrida com o cachorro 3 vezes por dia. Nos últimos 2 dias não, porque um dos cachorros aqui de casa destruiu o meu tênis, então eu vou precisar de um tênis novo. Mas eu sou ativo fisicamente, meu nível de vitamina D já tá em 30 e poucos. Né, teve um... Eu não vou lembrar qual foi a instituição de ensino dos Estados Unidos que falou que pessoas acima de 23 unidades por milhão de vitamina D, nenhuma das pessoas que foi internada com o vírus tinha mais do que 23 unidades por milhão de vitamina D no sangue. Então eu tenho 34, a chance de eu ser internado é relativamente baixa. Não é impossível, pode acontecer, óbvio. Se eu pegar o vírus, provavelmente eu já peguei, porque a região que eu moro aqui na minha cidade é a que mais tem número de casos por habitante, por 100 mil habitantes, perdão. Na verdade, meu vizinho aqui já teve, eu sei que o pai da minha vizinha aqui também teve. Eu tenho amigos que os primos, tios, parentes próximos já tiveram. Eu tenho um conhecido que perdeu 3 primos em 2 dias, isso já faz 6, 7 meses atrás. Então, tudo aqui na região que eu moro. A chance de eu ter tido esse vírus é bem grande. E em momento nenhum no último ano eu me senti mal. Assim, fisicamente mal, então... Mas, como eu falei, isso é um terrorismo desnecessário. Esse devia ser o nome do artigo. Como eu falei, eu segui o Átila do 1º ao 100º episódio do Nerdologia, não só no YouTube, mas em outras plataformas, e eu via ele sim como um ídolo. Mas chegou uma hora que eu comecei a perceber que eu tinha que começar a pensar por mim mesmo. E quando eu comecei a pesquisar os assuntos que ele trazia nos vídeos dele, eu comecei a perceber um certo bias, né? Uma certa parcialidade no que ele falava, né? Ele não era imparcial. Ele pendia muito para um lado, o que é normal, todo mundo é parcial em algumas coisas. Então o que eu falo é justamente: procura uma fonte de esquerda, uma fonte de direita, uma fonte de centro, lê, né, artigo dos 3 pontos, pondera, conversa com amigos que leem sobre esses assuntos e cria o seu próprio pensamento. Não vai atrás do que uma pessoa está falando. Aqui ele está falando, ou você censura 30% da população, ou você censura 40% da população, como é o caso nos Estados Unidos, as grandes redes sociais censurando 40% da população americana, ou você obriga as pessoas a injetarem algo no seu corpo contra a vontade delas. É isso que ele está falando. Imagina que uma pessoa fala, ou você coloca 40%, 200 milhões de habitantes tem no Brasil, ou 80%, ou 80 milhões de pessoas vão ser obrigadas a calar a boca, né? A polícia vai na casa delas e obrigar elas a ficarem quietas e não falarem contra as autoridades, ou você obriga 100% das pessoas a injetarem
essa droga, qualquer droga, no corpo delas, contra a vontade delas. Ambos os casos são extremos, tá? Eu sou completamente contra a censura, vindo de qualquer um dos lados. A coisa que o que eu acho que a gente mais deve pregar é diversidade de ideias, né? Eu posso ser contra o que você está falando, mas eu vou combater a sua ignorância com informações, não com censura. Então, eu tenho uma ex-namorada que até uns 5 anos depois, a gente terminou em 2010, que a gente estava no primeiro ano foi em 2010, então a gente terminou em 2010, e em 2016, quando eu estava na faculdade, eu conheci pessoas que estavam falando, eu ouvi fulana falando de você antes de te conhecer, e agora eu tinha uma percepção sobre você, sobre mim, e agora te conhecendo eu tenho uma percepção completamente diferente. Então, você tem que combater a desinformação, a mentira com verdade. Você não combate desinformação censurando o outro lado, né? É a mesma coisa de eu ir até essa ex-namorada minha e forçar ela, né, fisicamente na marra, a calar a boca. Isso é errado, isso não está certo, isso não pode ser feito, nem um a um, né, no caso que eu tô falando, uma pessoa, eu, e obrigar a outra pessoa a ficar quieta, nem o Estado obrigar a população a ficar quieta. Isso não pode acontecer, isso é errado. A pessoa que devia parar com esse tipo de discurso é justamente o Átila, que é um influenciador, Felipe Neto, que eu já considerei ele um ídolo. Eu acompanhei o Felipe Neto desde o primeiro vídeo do Não Faz Sentido até 2016 também, mais ou menos. Então, foi quase uma década acompanhando tudo que o Felipe Neto fazia. Então, Átila, Felipe Neto, Dória, são pessoas que deveriam parar de incitar o ódio, né? Parar de querer censurar as outras pessoas só porque as outras pessoas não concordam com eles, e parar de querer obrigar as outras pessoas a fazer o que eles querem porque eles acham que eles estão certos, né? Aqui eu vou trazer outro artigo. Após EMA em Minas, Caiado sanciona a lei que garante vacinação não obrigatória em Goiás. Aqui é a mesma coisa que o título, né? Mas eu vou ler desde o início. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do Democratas, se eu não me engano, é o partido do... Eu vou confirmar aqui. Democratas... Rodrigo Maia. Eu acho que não. Essa é a primeira vez que eu vejo o nome completo do Rodrigo Maia. Mas enfim, filiado ao Democratas. Então, Ronaldo Caiado, Democrata, sanciona o projeto de lei que estabelece que a vacina contra esse vírus específico, não será obrigatório no Estado. O imunizante a ser aplicado deverá ter registro na Anvisa. Quando a vacinação for iniciada, passará a valer o seguinte texto: é assegurado, abre aspas aqui para a lei que foi sancionada, é assegurado à pessoa residente no estado de Goiás o direito de não se submeter de forma compulsória à vacina adotada pelo poder público para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente disso daqui. É o que fala o artigo. É o que fala, a lei. Vale lembrar
Aqui ele fala também que o governador Romeu Zema, do Partido Novo, fez a mesma coisa. Né? Foi o primeiro aliado do chefe executivo a sancionar o projeto que assegura a não obrigatoriedade de substâncias. Vale lembrar como funciona as leis no país. Existe o decreto. O decreto é o mais baixo de todas as leis, então ele é o mais fraco. Então, por exemplo, um prefeito, governador ou presidente faz um decreto. Se o legislativo aprovar uma lei e o presidente ou o governador ou o prefeito, o chefe do executivo, fica mais fácil, sancionar essa lei, o decreto não vale e o que vale é a lei. Então, se uma lei vai contra um decreto, o que vale é a lei, não o decreto. O decreto automaticamente é jogado fora. Só que isso não está sendo feito aqui no estado de São Paulo. Vale falar, a lei de 2011, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui. Qual que é o registro da lei? A lei de 2013, aliás, perdão. Lei número 14.955-M, do estado de São Paulo, de 12 de março de 2013, que proíbe pessoas de entrar em estabelecimentos comerciais com qualquer coisa que bloqueie a visão do rosto da pessoa. Mas a gente tem o decreto do governador aqui do estado de São Paulo, o governador Dória, perdão, aquele ali é outro vídeo, que fala que para entrar em estabelecimentos públicos a pessoa é obrigada a estar com a máscara. O decreto dele vai contra a lei. O decreto dele não devia valer. O decreto dele devia ser jogado no lixo, porque ele vai contra uma lei existente há, no momento, quase 8 anos. Então, como eu falei, um decreto é mais fraco que uma lei. Se um decreto vai contra uma lei, o que vale é a lei e não o decreto. Basicamente isso. O decreto tem que ser aprovado. Deixa eu voltar atrás disso que eu ia falar agora. Para um decreto ser tão forte quanto uma lei, o legislativo tem que discutir. Uma coisa é, eu sou chefe do executivo e eu falo que todo mundo tem que comer uma laranja por dia. É um decreto que eu faço. Aí o legislativo, que são várias pessoas, discute o assunto na Câmara, no Senado, em qualquer lugar que seja. Eles vão lá, discutem o assunto e eles concordam, por exemplo, com isso. E eles resolvem fazer uma lei falando que todas as pessoas devem comer uma laranja por dia. Eles vão lá, aprovam a lei vai para sancionamento do chefe do executivo, o chefe do executivo sanciona. Se ele não sancionar, volta para o legislativo pode ou não derrubar o veto. Mas você percebe que aí é uma pessoa fazendo um decreto contra pelo menos algumas dezenas no legislativo fazendo uma lei. Aí a gente pode ir pro caso do judiciário indo contra ou a favor, né, censurando ou não uma lei, né? Aí a gente tem, por exemplo, o STF, em algumas ocasiões no ano passado, derrubou projetos de lei que estavam sendo tratados por 600 pessoas, considerando Câmara e Senado. Então 600 pessoas tiveram toda a sua discussão jogada no lixo por causa de um ministro do STF que não gostou daquele projeto de lei. Então aí a gente tem uma pessoa
derrubando derrubando um trabalho de meses, se não anos, porque vai contra a ideologia daquele ministro ou daquele chefe do executivo, no caso, quando a gente fala de decreto e lei. Isso é errado. Tá? Eu sou a favor de decreto em situações específicas, mas uma lei tem mais poder que um decreto. Simples assim. Então o decreto do governador do estado de São Paulo, João Dória, devia sim ser jogado no lixo por qualquer pessoa que leve o sistema democrático a sério. Valendo lembrar também que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, falou que a gente tem que ir contra a ditadura da... não é ditadura da maioria? Alguma coisa assim que ele falou, né? Que quando a maioria quer impor sobre a minoria alguma coisa, o STF tem que garantir que a minoria não é repreendida. Que é basicamente o que está acontecendo agora, né? A gente tem um governador que foi colocado no poder por causa da maioria, no caso aqui em São Paulo, e ele está forçando uma minoria a fazer algo que ela não quer. Cadê o STF falando que o governador João Dória está fazendo é errado? Eles estão lá comendo as lagostas e os vinhos de dezenas de milhares de dólares, tomando os vinhos no caso, né? E fazendo nada, porque sinceramente o nosso STF na conjuntura, no quadro que ele é formado agora, com as pessoas que estão lá no momento, os ministros atuais do STF, são sim uma vergonha. Não só para o Brasil, mas são uma vergonha para qualquer judiciário no mundo. Mas, voltando aqui, esse tipo de gente está querendo fazer esse terrorismo desnecessário, querendo censurar pessoas e obrigar pessoas a fazer uma coisa que é contra a vontade delas. Esse tipo de pessoa devia sair do discurso público. Mas não é isso que a gente vê. A gente vê esse tipo de pessoa sendo cada vez mais colocada em foco, né? Aqui a gente tem Reprodução TV Globo, né, que deve ser onde eles tiraram essa imagem. A gente vê a maior emissora, não sei se eles ainda são a maior emissora, mas uma grande emissora colocando em foco esse tipo de pessoa que devia ser jogada de canto e esquecida, sinceramente. Essas são só as minhas opiniões. Vai ver o vídeo do canal Ideias Radicais, o Rafael Lima, falando sobre o assunto. Vídeo da terça-feira, dia 12, que ele fez o vídeo, se eu não me engano, né? Hoje é dia... Não, perdão, o vídeo dele foi do dia 13, não do dia 12. Mas essa é só a minha opinião. Se você discorda, você tem todo o direito. Não esquece de deixar o like ou dislike se você discorda. E se inscreve ou não, deixa um comentário falando opinião. Para esse vídeo é isso. Até o próximo.